Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos aqui quase no finalzinho da nossa temporada diabólica, né? Falta só mais um episódio depois desse. E a gente pegou um filme que é um clássico conhecido. Eu, pessoalmente, nunca tinha assistido e eu já adianto que eu achei ele muito bom. É um filme chamado Coração Satânico, de 1987, né? Do diretor inglês, o Alan Parker, né? Que dirigiu também The Wall, do Pink Floyd e outros. Evita. Muito bom. E é um filme que, como vocês vão ver à medida que a gente conversar aqui hoje, tem super a ver com a nossa temporada, né? Mas primeiro vamos dar o nosso alô pros ouvintes. Grande Diego. Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio, um dos meus filmes favoritos. Adoro esse filme, já vi 10 vezes. Igor. Olá a todos e todas que estão escutando. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, cavalheiros. Então, a gente vai falar, né, desse Angel Heart, né, um filme neo-noir, né, dos anos 80, que se passa nos anos 50, né, com Mickey Rourke, jovem, assim, irreconhecível, né, se você só conhece ele recente, assim, do lutador pra frente, né. É muito legal ter uma participação especial do De Niro, né, como Louis Cypher, tem a Charlotte Rampling, é um grande elenco, né, poucas pessoas, né, Lisa Bonet, tem poucos personagens, mas é um filme muito imersivo, assim, nessa vibe da época dos anos 50 e de detetives, né? O Mickey Rourke faz um detetive que é contratado para procurar uma pessoa que tá sumida, né? Pelo o De Niro contratar ele, né? O Louis Cypher. Então tem essa coisa, né? De identidades trocadas, você não sabe o que tá acontecendo, tem elementos de bruxaria, de magia negra, né? Quais são as suas histórias com esse filme? Vou começar pelo Diego, que você falou que esse é um dos seus favoritos, né? Qual é a sua história com esse filme? Eu assisti pequeno ainda. Acho que eu devia ser pré-adolescente com 13, 14 anos, né? Indicação do meu pai. Daqueles filmes que meu pai me recomendou quando eu comecei a ter idade para ver, né? Uns filmes mais adultos. E a gente era muito fã do De Niro, né? Ele me mostrou Taxi Driver, me mostrou Franco Atirador, mostrou Poderoso Chefão 2, 1 e 2, né? Então virei fã do De Niro também. Aí fui ver Coração Satânico por causa do De Niro. E amei o filme desde o início e agora revendo, né? Tanto alguns anos atrás como por agora pro podcast, eu gosto muito de vários aspectos do filme, né? Não só do plot, mas também da história, né? Mas também da atmosfera do filme, da estética do filme. Uma estética bem neo-noir nos 80, que ainda usa um pouco do claro escuro, né? Dos filmes clássicos noir dos anos 40, mas um estilo assim que dá para perceber que nos anos 80 eles utilizavam muito as cortinas, persianas, né? Entrava luz, aí tem escuro e luz, escuro e luz, escuro e luz. Então eram fotógrafos, né? Diretores de fotografia maravilhosos que sabiam usar muito bem a escuridão, né? Nessa época. Tinha Gordon Willis, né? E esse fotógrafo desse filme eu achei também brilhante, né? Eu acho a direção de arte desse filme perfeita. A música, né? O saxofone, depois a gente vai falar do saxofone, o Igor conhece o saxofonista, que a gente sempre associa saxofone dos anos 80 com coisa brega, mas esse não é Kennedy, sabe? Não é easy listening, né? Então esse acrescenta muito pro clima do filme. Então o filme e tem a temática que eu gosto muito. Um filme aço. E agora aviso também, viu? O Felipe não falou, mas assim, os nossos episódios todos têm spoilers, mas esse filme tem um twist e a gente vai estragar esse twist, com certeza. Tem spoiler. Sem dúvida. É um filme mais antigo, também não tem essa coisa tanto, né? Uma coisa é um lançamento com spoiler, mas um filme vai fazer já quase 40 anos, a gente vai discutir todos os detalhes da trama, né? Eu já assisti realmente umas 10 vezes esse filme e eu não me canso. Não foi cansativo ver dessa vez. Realmente sou muito, muito fã desse filme. Perfeito. Igor, e você? Como é que é sua história com o Coração Satânico? Minha história com o Coração Satânico? Eu não sei quando é que minha história com o Coração Satânico começou, mas assim como o Diego, eu era bem pequeno quando assisti, assim, não bem pequeno, né? Uma criança de 8 anos de idade assistindo o Coração Satânico. Não chega a ser tanto, não, mas eu acho que eu também estava na pré-adolescência quando eu vi esse filme. Esse filme eu acho que foi um dos vários filmes que eu assisti por conta daqueles guias de cinema que eu tinha, que eram uns calhamaçozinhos que você comprava em banca de revista, que geralmente era, não sei, alguém conhecido, Ruben Evaldos Filho, esses guias assim. Aí eu gostava de ver. É engraçado porque o Diego ele ia pelo ator do filme. E eu, quando eu comprava esses catálogos, quer dizer, eu não comprava coisa nenhuma, né? Quando davam pra mim de presente esses catálogos, né? Eu
ia nos diretores. Então, se tinha um filme que eu gostava, eu associava ao diretor. O diretor que fez esse filme, deixa eu ver quais outros filmes ele fez. E aí eu conheci o trabalho do Alan Parker, que na época era um dos meus diretores favoritos. Eu falo na época porque já faz um bom tempo que ele não anda fazendo nada, o Alan Parker. Eu até achava... Acho que ele faleceu faz tempo, inclusive. Ele faleceu. Tá aí uma excelente razão pra ele não estar fazendo nada, né? Se ele estivesse fazendo alguma coisa, eu estaria assustado, mas... Certeza, Felipe, eu acho que ele tá vivo. Ele morreu em 2020, 4 anos atrás, né? 4 anos atrás. Bom, mas na época que ele fazia coisas, né, eu gostava dos filmes dele. Eu lembro que eu assisti, mais ou menos nessa época também, The Wall, assisti Mississippi em Chamas, assisti Expresso da Meia-Noite, que acho que é um dos filmes mais pesados que ele já fez, assim, um filme realmente muito forte, assim, muito bom, mas muito forte. Bugsy Malone, que é uma comédia musical que ele fez com a jovem Judy Foster, The Commitments, eu acho ele um grande diretor, ele tem uma filmografia assim, bem sólida. Aquele Angela's Ashes, né? As Cinzas da Angela. Angela's Ashes, pronto, tá tentando lembrar qual foi o último filme que ele fez que eu assisti, que eu gostei muito também. E, bom, assim, só pra encerrar essa história, eu gosto muito do Coração Satânico, né? Angel Heart. Eu gostei muito da primeira vez que eu assisti, não sei se assisti 10 vezes, mas assisti várias vezes ao longo da minha vida. E reassisti agora pra gente gravar esse episódio do podcast, pra eu lembrar também certos detalhes da história. E foi muito prazerosa a minha experiência de reassistir o filme. Esse é um filme muito bom. Mickey Rourke, né? Que pena, né? Assim, você vê o quanto que ele era... Sempre foi um excelente ator, mas além de ser um excelente ator, você vê o quanto que ele era, sabe, um galã, né? Assim, era realmente um homem muito bonito. E ele se desgraçou, né? Com cirurgias plásticas e, enfim, essa vida de Hollywood. Box também, né? Mas eu acho que é uma das melhores interpretações dele. Sem dúvida nenhuma, é uma das grandes, mais memoráveis interpretações do Robert De Niro, apesar dele fazer, como o Diego falou, assim, praticamente apenas uma participação especial no filme. Quase não aparece no filme. Ele aparece em momentos muito pontuais, né, ao longo do filme. Mas todos os momentos todas as cenas com o Robert De Niro são cenas muito, muito boas, muito marcantes, né? Ele rouba a cena sempre que ele aparece. E é isso, ansioso para falar com vocês a respeito dos vários temas que tem nesse filme, né? Um filme sobre magia negra, sobre pactos faustianos com o demônio, filme sobre racismo também, tem um pouco sobre isso, né? Sobre segregação racial, sobre cultura norte-americana, sobre música. Tem aí, sabe? É um prato cheio para quem gosta de cinema esse filme. E já no meu caso, né, eu nunca tinha assistido. A minha primeira vez foi agora pro podcast. Tem muitos filmes, assim, algumas pessoas vão dizer básicos, né, obrigatórios, que eu até hoje não assisti, porque eu me sinto meio soterrado aí pela quantidade de cultura disponível que você sabe, que você tem que consumir ou apreciar e tal. E eu tenho um perfil naquele Letterboxd, né, que é uma rede social de cinema no qual você faz resenha, você cria suas listas e tal. E eu tenho, quase 3.000 filmes na minha lista para assistir ainda, né? Entre porcaria e filmes C, Z, tosqueiras, até, obras, né, Fellini, assim, eu assisti 1 ou 2 filmes dele, né, e assim como ele, muitos outros, né, desse top dos 100 filmes mais importantes da história, não sei o quê, tem vários que eu não assisti, né, então eu tô lentamente sempre tentando, nos últimos anos aí, que é algo que eu não consegui manter, eu tava me esforçando para nunca repetir filme, só ver filme novo, assim. Com podcast é mais difícil, mas na via de regra eu tento porque eu fico, né, tem tantos buracos na minha cinematografia pessoal, assim. E um deles era esse, né? O Coração Satânico. Eu já era familiar, obviamente, com Alan Parker, né? Eu gosto, desde bem adolescente, eu adorava o Pink Floyd The Wall. Tinha uma versão, eu comprei o VHS na época. Eu adorava, né? Depois Mississippi em Chamas e vários outros filmes dele. O próprio Bugsy Malone eu vi quando era criança também, musical com a Jodie Foster. Só que esse tinha ficado faltando. E agora eu assisti e eu adorei. Realmente, se bobear, é o melhor filme dele pra mim, né? Dos que eu assisti. Eu adoro o noir, né? O noir, tanto o noir original, né? Desse cinema dos anos 30 até 50, que foi, né, posteriormente chamado pela crítica de noir, né? E pelo neo-noir, que é o cinema que se inspira muito nesse estilo, né? Que é o caso desse. Eu adoro, sempre gostei muito. Nos últimos anos eu tô assistindo muito filme antigo, né? Anos 40, 50. E especificamente noir é um gênero que me atrai muito. Então esse aqui pra mim foi um prato super cheio, né? A direção é ótima, as atuações são tão boas. O Mickey Rourke é incrível, né? Tem umas horas assim. Basicamente o filme é só ele, porque, como eu falei antes, né? Tem
poucos personagens, né? Ele habita um mundo meio vazio, meio estranho, assim. Ele viaja muito de Nova York para Louisiana e tal, mas é um mundo meio uma coisa meio de sonho, assim, não é... O diálogo que ele tem é mais aquela coisa do monólogo do detetive ou coisas mais específicas, que ele tá investigando um caso, né? Então eu adoro a vibe desse filme, a atmosfera, realmente como o Diego mencionou, né? Tem uma sensação que eu não sei assistir esse filme, né? Que você sente quando ele, por exemplo, tá em Nova Orleans, aquela coisa quente, úmida, né? É um filme muito, muito tátil nesse sentido, eu achei, assim. Você acompanha realmente ele e ele tá perfeito no filme. Tem umas cenas, por exemplo, no final do filme que ele, pra mim, é o melhor momento da atuação dele, né? Do Mickey Rourke. Ele descobre uma coisa sobre ele mesmo e ele não aceita, né? Ele tá com o olho todo molhado, meio chorando, assim. E ele continua dizendo, não, você tá errado pro De Niro, né? E ele tá tão bom nessa cena, assim, caraca, top 10, assim, das atuações dos anos 80 fácil, assim, se não mais. Ele tem uma vibe, assim, meio Marlon jovem, assim. Eu imagino que seja uma influência, né? Então eu gostei muito de ver ele, eu quero ver mais filmes dele dessa época, né? Que eu nunca fui, assim, particularmente adepto do Mickey Rourke, né? Eu gostei muito daquele retorno que ele fez, né? Do lutador e tal. Mas esse jovem mais galã, assim, eu vou pesquisar graças a este filme, eu curti muito. Eu tava prestando atenção mais na atuação do Mickey Rourke e teria que ver aonde que ele foi criado, porque eu achei o sotaque dele de Nova York tão bom, tão perfeito, assim. Miami, né? E eu achei ele perfeito nova-iorquino, do Brooklyn, assim, o sotaque, o jeito de falar, o jeito de agir, o comportamento físico, assim. Eu achei excelente a caracterização dele, muito boa. Parece que ele nasceu e foi criado lá mesmo. Não, perdão, ele nasceu em Nova York. É porque eu tô lembrando aqui de uma entrevista em que ele deu no Actors Studio, que foi uma entrevista muito boa, inclusive. Eu recomendo, se alguém ainda tiver a oportunidade de assistir, né, pelas entrevistas com James Lipton. Ele fala muito de Miami, eu não sei se Miami é onde ele passou a maior parte da vida dele, se é onde ele cresceu, ou se é onde ele morava na época, mas assim, as referências de cidade para ele eram basicamente Los Angeles e Miami. Mas eu tô vendo aqui que ele nasceu em Nova York. Ele nasceu não quer dizer nada, assim, ele pode ter nascido, pode ter ido para algum outro lugar, então não teria que entrar nas particularidades da história do Mickey Rourke, mas de qualquer forma, assim, sabe, com outra que você, Diego, o sotaque dele chama atenção, sabe, ele faz um sotaque, isso é uma das catchphrases, né, uma das frases, né, preferidas do personagem dele no filme, né, I'm from Brooklyn. Então, o fato dele ser do Brooklyn, né, dele se identificar como sendo alguém do Brooklyn, é muito importante pro personagem. Eu acho que é muito importante também na caracterização do personagem, né? O Mickey Rourke tem esse sotaque nova-iorquino tão carregado que, né, assim, para os nossos ouvintes que talvez não falem inglês, assim, sabe, difícil de escrever. É um sotaque, digamos assim, um pouco classe operária. Ele não é tido, assim, sabe, como um sotaque sofisticado, refinado, assim, sabe? Tipo, ele é mais tosco, assim, um pouquinho. E ele é um pouco difícil de entender. Tanto é que... Influência dos italianos e dos irlandeses, né, na fala. Assim. Exatamente, é a influência de um monte de gente, né, assim, sabe? Inclusive, eu sou professor de inglês, eu tenho alunos que já viajaram para Nova York para praticar o inglês, e esses alunos voltaram muito frustrados, né, porque eles não entenderam quase nada do que as pessoas falam. E eu já vi que o sotaque de Nova York, assim, ele tem particularidades que você não encontra em nenhuma outra variante do sotaque norte-americano. Então, não que ele seja mais difícil que, de repente, assim, um sotaque de Boston, ou um sotaque do Texas, ou alguma coisa assim, mas ele é um pouquinho complicado. Tá aí, excelente trabalho do Mickey Rourke, também nesse quesito, assim, sabe? Um trabalho muito minucioso, assim, não apenas na expressão da emoção, mas até nisso, né? O sotaque dele tá muito bom. Uhum. Mas então, já entrando na história mesmo, né? Vamos estragar, né? Que também é um spoiler, assim, já popular, assim, todo mundo sabe, né? O Mickey Rourke é contratado para descobrir o paradeiro de uma pessoa, né? Ele é o Harry Angel, o detetive, e ele é contratado pelo Louis Cyphre, que é o De Niro, para achar uma pessoa chamada Johnny Favorite, um cantor, assim, que estava sumido faz uns 12 anos e tal, após a Segunda Guerra Mundial. O filme se passa meados dos anos 50, né? E a gente descobre ao longo do filme, né, que esse Louis Cyphre, né, que é um trocadilho, assim, super infame, o nome do De Niro, na verdade é o Lucifer, né, o próprio diabo em pessoa, contratou esse detetive particular, assim, pra achar essa pessoa porque tá devendo alguma coisa pra ele, né? Que a gente vai entender eventualmente que é a alma. Ele fica indo de Nova York, ele vai atrás perseguindo essa pessoa que ninguém sabe onde ele tá exatamente. Ele tá seguindo um rastro meio frio, assim, encontrando pessoas, e pessoas vão morrendo no caminho dele. E eventualmente, no final do filme, a grande revelação, né? Esse cantor, o Johnny Favorite, ele, com o apoio da Charlotte Rampling, né? Que era uma namorada dele na época, ele tinha feito um pacto com o diabo e ele fez tipo
conjuro, alguma coisa pra trocar a alma dele pela de um outro cara e ele esqueceu, perdeu a mente, né? Perdeu a memória, ele ficou com amnésia, né? E também ele operou a cara e mudou o rosto. Tem essa série de coisas de alteração de identidade, de falta de... Você não sabe quem você não é quem você pensa que você é e tal. No final, então, se descobre que ele devia a alma dele para o diabo, né? E o De Niro contratou ele sabendo isso pra fazer ele passar por toda essa aprovação e no final dizer, né? Essa pessoa que ia fugir de mim e tal, sempre estive atrás de você, né? E aí ele vai pro inferno no final, ele desce no elevador, assim, no prédio. Então é um filme que toca muito essas coisas realmente que foi mencionado no começo do episódio, né? Essa coisa faustiana, né? Esse pacto com o diabo. Você vende sua alma pro diabo a troco de alguma coisa, que no caso dele era um sucesso, eu imagino, né? Que nunca fica completamente transparente por que ele fez isso, né? Mas ele efetivamente vendeu a alma dele sim para o diabo e ele tentou fugir e roubar. Eu tô lendo o livro, né? Esqueci de mencionar. Eu quase terminei. Falta bem pouquinho. Se chama Fallen Angel, né? O livro, e Anjo Caído. E realmente o filme ele é bastante fiel, né, a esse livro, mas o livro é bem mais punk, bem mais barra pesada. O livro tem missa negra, e a descrição da missa é altamente assustador, sabe? Tem sacrifício de bebês, tem, como é que se fala, orgias, punkzão mesmo, né? E o Louis Cyphre aparece bem mais, tem vários papéis que ele interpreta no livro, né? Não só o cara que contrata o Harry Angel. Falando isso porque, de fato, no livro diz que o Johnny Favorite, ele fica muito rico, muito, muito rico. Ele faz muito sucesso mesmo, pra caralho. Até que ele tem dinheiro suficiente pra arquitetar todo o desaparecimento dele, né? Toda a fuga dele pra cumprir esse acordo, né? Inclusive, porque tem um momento que alguém pagou um médico pra fingir que ele tava no hospital, que ele vai descobrindo, né? Esses fatos da própria vida, né? Então, dinheiro dele, né? Foi usado para isso, né? Interessante. Então, a trama é essa, né? É um filme, trama de detetive bem tradicional, filme no ar, assim. É uma trama que você não sabe exatamente o que tá acontecendo sempre, é bem ofuscada, né? De propósito, com essas tramas, né? Tipo Falcão Maltese e outros, você nunca sabe exatamente o que tá acontecendo e você vai descobrindo, puxando o fiozinho com o detetive, né? Ele vai perguntando, investiga uma coisa assim, até que no final você desamarra tudo, né? Você entende a situação. E é uma atualização muito legal, porque na época, né, nesses filmes no ar, era tudo já feito com aquele código de conduta, né, do cinema americano, nos anos 40 e tal. Não podia falar sobre uma série de coisas, não podia mostrar quase nada, tinha um elemento bem puritano até nesses filmes que lidam mais com crime e tal, que é uma coisa que nos anos 80 pra frente, 70 inclusive, né, porque eu acho que o neo-noir mesmo começa nos anos 70, né, aí já não tem mais esse empecilho, né, então pode ter violência muito mais extrema, pode ter cenas mais com sexo, como tem nesse filme, né, então é um noir assim, mais liberado um pouco, né, e esse filme, então é isso, esse cara de quem você não sabe nada e que eventualmente, né, se descobre que ele mesmo também não sabia nada dele mesmo, né, descobrindo quem ele é e reconstruindo os passos da vida dele até reencontrar esse Satanás, né, que para quem ele tinha vendido a alma, ele estava tentando fugir dele, né. E De Niro tá ótimo nesse filme, né, apesar de que eu acho muito engraçado o nome dele, né, Louis Cyphre, ou vulgo Lucifer, né, é meio engraçado, inclusive ele comenta no filme, né, quando ele se dá conta, o Mickey Rourke, que o Louis Cyphre é o Lucifer, diz, nossa, até seu nome é tipo uma piada, assim, uma besteira, né, mas eu achei ele ótimo, ele aparece realmente pouco, assim, numas cenas bem pontuais, com umas unhas compridas, cabelo comprido, assim, e a cena que eu mais gostei dele é que eles estão num diner, assim, tomando café da manhã, que ele tem que se apresentar pro cliente dele pra contar o que ele tem descoberto, né? Ele, como detetive, ele recebe a grana dele, ele vai investigando, ele volta e meia encontra o De Niro pra contar o que ele tá descobrindo. Então eles tomando café lá e o De Niro tá comendo uns ovos cozidos, assim. Ele começa a descascar o ovo lentamente, não sei o que. Ele fala, né? O ovo é como se fosse a alma, né? Muitas culturas acham que a alma é representada por um ovo, né? E aí ele pega e, olhando pra cara do Mickey Rourke, ele pega e morde o ovo. É uma cena muito legal, tem no YouTube até. Tipo, essa é um tipo de cena que eu já conhecia mesmo sem nem ter visto o filme, né? Ele tá ótimo no filme, o De Niro. Mas o elenco todo, né? Tem a Lisa Bonet, que na época era do programa do show do Bill Cosby, né? Uma das filhas, né? É tipo a namorada barra, né, interesse romântico dele no filme. Não, ela é a femme fatale, né? Ela e a Charlotte Rampling.
dos típicos dos filmes noir. Todo filme noir tem uma femme fatale, tem uma mulher que traz a perdição de fato para o personagem principal, o detetive. O filme noir também tem muito personagem com amnésia e sempre tem personagens decadentes e cenas noturnas. E muita coisa associada com crime, ou coisas, sacanagens que acontecem por trás da fachada, né? É um dos grandes interesses do noir, né? Essa coisa meio cinismo, assim, né? Existencialismo. Tem sempre um pouco disso também. Exatamente. O filme noir, ele raramente tem um final feliz, né? Ele sempre tem um quê, assim, de fatalismo, né? De que as coisas vão dar errado, os personagens são pessimistas, são negativos. É bem assim mesmo. Só ia contar uma trivia, que o Mickey Rourke e o De Niro, eles se deram muito mal nesse filme, né? Nos bastidores. Né? De Niro não quis falar direito com o Mickey Rourke. De Niro estava pensando que ele estava meio adotando uma postura meio method, meio Daniel Day-Lewis, de não ficar de bonzinho, gente boa e de conversinha com o Mickey Rourke fora das gravações. Ele queria, assim, meio ser o demo mesmo, ser Satã e ser uma figura meio assustadora e meio dominadora, sabe? Meio por cima. E o Mickey Rourke ficou muito puto com isso. Não gostou mesmo. Aí parece que gerou uma inimizade entre os dois por muitos anos, até hoje, talvez. Detestaram. Até hoje. O Mickey Rourke fala, inclusive, o Martin Scorsese não contratou ele pra fazer um papel lá no The Irishman, porque o Robert De Niro tava no filme, o Robert De Niro meio que convenceu o Martin Scorsese a não contratar esse cara, não. Então, assim, ou seja, essa rixa deles dura até hoje. Então, essa acusação do Mickey Rourke, não sei se é infundada ou o que é, né? Assim, eu acho que eu ia falar, né? O De Niro pode não gostar realmente do Rourke mesmo, assim, mas o Mickey Rourke é tão doidão hoje em dia, ele fala tanta bobagem, assim, na internet, então, não sei, né? Imagina ali com aquela cara dele, quem que ele faria nos anos 50, no The Irishman, né? Porque esse é um dos problemas com ele, né? Ele era um ator tão natural, né? Aquela presença dele sem esforço, né? Ele aquele estilo naturalista de atuação. Só que por causa dessa... Ele decidiu que ia lutar boxe uma época, quando ele era bem novo, ele fazia, depois nos anos 80, 90, ele, tipo, levou a sério, né? Então ele detonou a própria cara, né? E aí teve as cirurgias plásticas e tal. Aí ele ficou com uma aparência tão antinatural, né? Que aí é difícil ele pegar um papel, né, de suporte, porque eu acho que chama muito atenção, né? A aparência dele, lamentavelmente, né? É foda. Teria que, tipo, maquiar, fazer alguma coisa pra deixar ele com a aparência de uma pessoa padrão, né? Ele tá muito reconstruído, coitado. É foda, né? É difícil. Mas tem que ser um papel bem específico hoje em dia. Mesmo com maquiagem, assim, eu demorei pra reconhecer eu demorei pra entender que o Mickey Rourke, ele não estava maquiado naquele Sin City. Depois eu vi que ele tava maquiado. Mas eu não entendi, eu achava que era a cara dele mesmo. Assim, vai, caralho, velho, escolheram um cara ainda parecido com o personagem dos quadrinhos. Mas enfim, né, a gente tá falando aqui de cirurgia plástica em ator de Hollywood, né, mas voltando ao filme Coração Satânico, assim, eu queria falar uma coisinha que eu acho interessante, assim, a gente tá falando sobre o demônio, né, nessa temporada, e o demônio, ele tem 1000 faces, né, assim, o Diego, ele tá lendo agora o livro, né, o Fallen Angel, e o demônio, ele aparece sobre 1000 disfarces, né, assim, ele é o príncipe das mentiras, ele é o rei dos disfarces, então, o demônio, quantos títulos que ele tem. E a gente tem falado, né, sobre o demônio, né, nos últimos filmes, nos últimos episódios, né, e eu queria levantar essa questão, assim, como é que o demônio aparece, especificamente nessa configuração agora que o filme traz pra gente. Me chama muita atenção, sabe, a forma como o personagem, Louis Cypher, ele aparece pra gente, pra nós, e pro personagem principal, né, que é o Harry Angel, na primeira cena. Não literalmente na primeira cena do filme, mas a primeira cena em que esse personagem aparece pra nós. Que ele tá sentado numa espécie de trono, assim, primeiro, assim, eles estão ainda em Nova York, eles estão no Harlem, que é um bairro negro, né, basicamente, não sei se eu posso chamar o Harlem ou Brooklyn de bairros, né, Nova York tem uma organização urbana um pouco diferente, mas assim, enfim, é um lugar em que, pelo menos assim, na época em que se passa a história do filme, ele é predominantemente negro, né, ocupado por afro-americanos. Então eles estão lá no Harlem e ele sobe uma escada, no andar de baixo está tendo uma espécie de culto pentecostal, né, de uma igreja em que um pastor ele está arrecadando fundos para comprar um carro, basicamente, né. Não, e só para complementar isso do pastor, né, não é uma seita qualquer, um culto normal. Ele tem a placa, acho que chama Pastor John, uma coisa assim. E tá escrito assim, Pastor John is God, né? Então você vê que é um mundo é tudo cínico, né? Não existe, tem o diabo, mas talvez Deus não exista nesse mundo no ar, assim, depressivo, cínico, né? Tá todo mundo meio fudido, assim, né? Não tem uma alternativa exorcista, né? Não tem no final do The Homem 3 que volta Jesus, né? Acho que é um mundo que tá a perdição, assim, né?
E é dentro dessa própria igreja em cima que tá o diabo lá esperando pra contratar o Harry, né? Exatamente. E quando o diabo aparece, ele tá sentado, assim, eu acho muito curioso, assim, sobre a cena, né, como é que ela foi orquestrada, assim. Ele tá sentado numa espécie de trono, né, não sei se você repararam. Ele tá sentado numa cadeira, assim, mas é uma cadeira que tá levemente elevada por um palanquezinho, né, então é como se, em volta de umas cortinas que estão abertas, né, então obviamente você consegue ver que ele tá lá. Mas é como se ele tivesse uma posição já elevada, né, de poder hierárquico, né, e você não sabe por quê, porque você acabou de conhecer aquele personagem, mas ele já parece como sendo alguém que pertence a um mundo talvez aristocrático, ou um mundo em que ele tem um papel importante numa espécie de hierarquia de pessoas. E você vê que ele tá literalmente vestindo todos os sinais de importância, né? Ele tá com uma bengala, mas não é uma bengala, assim, sabe? Você imagina que não é uma bengala que ele tem porque ele tem uma dificuldade de andar, né? É uma bengala que ele tem por uma questão de estilo, talvez. Você imagina que as pessoas ricas do século XIX, que no começo do século XX, elas andavam com bengalas, umas bengalas, assim, sabe, bem decoradas, assim, sabe, de ouro, ou algum outro material precioso, de prata, assim, algum outro metal precioso. Ele tá muito bem vestido. E o próprio jeito dele, assim, sabe, ele tem um jeito, assim, sabe, muito suave e sofisticado de falar. O personagem do Robert De Niro, inclusive, o Mickey Rourke, quando ele tava falando com Winesap, que é o personagem do advogado que representa o Louis Cyphre. Que é o advogado do diabo, né? Quando ele é o advogado do diabo, né? Literalmente. Quando ele anota o nome, né, numa folha de papel, né, no Louis Cyphre, ele pergunta assim, sabe, tipo, o seu cliente, ele é estrangeiro? E o advogado Winesap apresenta ele como Monsieur. E até o Mickey Rourke, o personagem do Mickey Rourke, ele tem dificuldade de pronunciar o nome dele. Ele fala Cypher, né, uma pronúncia mais afrancesada, né, do que seria o nome dele. Mas, enfim, uma série de sinais que meio que mostram pra gente que na verdade, esse diabo que aparece no Angel Heart, né, é um diabo rico. É um diabo que vem de um mundo rico. E é interessante ver isso porque nem sempre é assim. Nos outros filmes que a gente falou, né, como é que aparece, por exemplo, o diabo na profecia? O mal, onde que está o mal na profecia? O mal, ele está em certas organizações ou grupos que agem ainda de uma forma muito subterrânea, muito escondida, e eles não estão no poder, mas parece que eles querem chegar ao poder, dando a luz ao anticristo, ou algo parecido, né? Parece que esse é o plano dessas organizações. E eu acho que isso reflete um pouquinho, assim, o que se pensava na época, né? Porque o filme ele foi feito no final dos anos 70, e se acreditava que justamente esses grupos alternativos, o movimento hippie, inclusive, eram nefastos, eram uma influência nefasta na sociedade. Então, assim, é interessante pensar que um filme feito nessa época, ele vai mostrar que o mal, ele vem desses grupos paralelos, dessas subculturas que existem na sociedade. E agora, esse filme, O Coração Satânico, feito em 1987, vai mostrar um demônio que ele não é mais, assim, uma influência subterrânea. Ele não pertence a uma minoria. Ele não é, assim, líder de um culto em que apenas alguns poucos acólitos participam. Não. Ele já é uma figura de poder. Ele já é um cara que está no topo. Ele já é um cara que ele apresenta para você todos os signos de dominação. É um cara que é rico. O próprio Winesap, o próprio personagem do Mickey Rourke fala assim, Winesap Macintosh, putz, é uma firma de advocacia pica grossa, sabe? Ou seja, o cara, ele tá do lado dos poderosos, sabe? E é interessante ver isso, né? Um filme dos anos 80 em que a cultura yuppie era tão forte, né? Essa presença dos yuppies, né? E nos Estados Unidos você tinha esse slogan, né? De ser ganancioso até o fim, sabe? De você se deixar levar pela sua ganância, que é o que o Johnny Favorite faz, sabe? Ele é um personagem que ele quer o quê? Ele quer o sucesso. Ele quer o sucesso a qualquer preço. E não é, de certa forma, isso que os Estados Unidos andavam fazendo nos anos 80, né? O sucesso a qualquer preço. E aí você vai fazer um pacto com o diabo, que é um cara rico, que é um cara que tem o capital no sentido de poder aqui, sabe? E vai dizer, não, eu vou te dizer o que você vai fazer para você ser igual a mim, sabe? Mas você vai ter que me obedecer. Então, complementando isso que você tá falando, e respondendo a pergunta também, né? De fato, ele, tanto no livro quanto no filme, é uma figura de poder, que exerce poder, que exerce influência no mundo, forte. E no livro é interessante, só que porque ele aparece em outras funções e papéis e máscaras, né, no filme. Por exemplo, o Louis Cyphre, ele faz uma apresentação meio disfarçado, meio de árabe, de turco, assim, com turbante e tudo. E nessa apresentação ele faz tipo uma representação do sacrifício de um bebê. Então ele quer representar a ideia de que o corpo não significa nada, que o corpo envelhece. Então na apresentação aparece uma mulher e ele faz uma mágica e ela vira uma velha. E aí você veja a podridão, veja a decadência do corpo, né? E aí o que ele quer dizer? Que a alma é imortal, que a alma vale tudo. Então ele é como se fosse um portento, um profeta invertido.
ele aparece como também pastor num culto. E nesse culto, ele é convidado, inclusive, né, para falar nesse culto pelo pastor no livro. E o sermão dele tem é bem invertido mesmo, desde ele falar para todo mundo rezar e pelo bem de todos, né, e pelo amor ao próximo e pela humildade, ele fala, não, vocês têm que ter poder também, vocês têm que derrotar e estar preparados para derrotar quem quer botar vocês para baixo, vocês têm que se vingar, vocês têm que ser fortes, né, e aniquilar. Era um coach. Um coach, que aniquilar quem tiver na sua frente. No livro tem isso, né? E a missa negra também é bem uma inversão, assim, do que é uma missa de verdade, né? A missa negra é super complicado. Tem um bebê sendo sacrificado com uma navalha no pescoço, de cabeça para baixo. Tem orgia, o padre, ele tem uma roupa meio parecida com o padre, mas é aberto. É tipo uma roupa de padre preta, só que é toda aberta, aparecendo uma ereção gigante do padre. E tá todo mundo... É o Pazuzu, né? Pazuzu, e tá todo mundo com pau ereto, todo mundo começa a transar no final, e a missa termina assim, com todo mundo se pegando, se comendo, né? É bem blasfemo, né? É o inverso. Então, essa pergunta do livro é mais ou menos, eu responderia assim, essa aparição, né? Essa representação do Satã, né? Nesse filme, né? 1987, ainda vem dessa tradição de que o demônio é o inverso de Deus, né? De Jesus Cristo e tal. Esse elemento do livro, né? Que eu fiquei curioso agora, né? Eu vou querer ler até. Dele ter vários papéis. Ele é mostrado muito simbolicamente, assim, que o Harry constantemente vê uma figura que parece uma mulher com véu, que em vários momentos ela tá, tipo, limpando a parede, tirando o sangue da parede, sentada num corredor e tal. E a única vez no filme que você vê a cara dessa pessoa é quando a verdade de quem ele foi revelada, né? Ele passa por ela no corredor assim, aí tem o close na cara e é o Louis Cyphre, né? Sem a barba, mas é ele, né? Então acho que isso é um tipo de uma menção meio simbólica a esse fato, que ele não é só ele, né? Ele tá agindo em várias áreas, em vários corpos, né? Ele não é só aquele Louis Cyphre que contratou ele, né? Tá ao redor do Harry nesse mundo dele, né? Yeah, too sweet. How did he die? Falando dessa coisa de simbologia, né, que você estava falando, né, de coisas simbólicas e tal, eu queria perguntar uma que eu reparei, né, eu nunca tinha assistido o filme, né, e uma coisa que eu achei mais que era um detalhe meio simbólico, assim, meio remeteu no ar, aos anos 50, que eu reparei que, na verdade, é muito mais insistente, não é simplesmente um elemento do cenário, é que em vários momentos ao longo do filme, e especificamente são momentos nos quais o Harry, inconscientemente, ele tá matando alguém que ele acabou de entrevistar, é mostrado um ventilador. Vocês repararam nisso? Reparei. Um exaustorzinho direto, né? Eu imagino que tem um elemento simbólico ali desse vento soprando, né? Tem alguma coisa que dá pra ser traduzida com um aspecto meio... Como é que se diria, né? Esse vento da mudança, né? Sei lá, esse bafo do inferno, né? Que sopra, né? O que vocês acham disso? A primeira cena em que aparece o Louis Cyphre já tem, assim, sabe, 2 ventiladores, inclusive. E um dos ventiladores está sempre girando muito lentamente, mas aí o que acontece há uma inversão. Aí, o Diego está falando de inversões, né, assim, o demônio como sendo o inverso de Deus, né, dentro de um certo pensamento da teologia cristã. Sim, o ventilador está girando para um lado, e aí quando acontece essa virada de consciência, né, do Harry, ou seja, quando ele é tomado pelo espírito demoníaco que faz com que ele assassine aquelas pessoas, o ventilador ele levemente começa a virar para o outro lado, né, sempre assim. Então, eu acho que talvez, né, isso é uma forma de você representar esse mundo de cabeça para baixo, sabe, tipo, esse mundo girando ao contrário, que é o que a presença do demônio traz para o universo. Você imagina que o universo é criado por Deus, né? Então o universo ele segue uma determinada ordem. Aí chega o demônio aqui, e o demônio ele traz justamente a desordem, ele traz o inverso da ordem, ou seja, aquilo que deveria acontecer naturalmente. Aliás, isso é uma concepção do demônio muito interessante que surgiu no século XIX, assim, porque o demônio ele é a antinatureza. Então quando você vê alguma coisa sobrenatural, portanto, tudo que é sobrenatural é necessariamente uma agência do demônio, uma manifestação do demônio, porque o demônio ele não vai, sabe, se você vê, ele pode ser uma coisa pequena, assim, sabe, sei lá, uma folha de outono quando se desprende da árvore, ela cai no chão. Se você vê uma folha de outono subindo de volta até a árvore, isso é uma manifestação do demônio, por menor que ela seja, porque é algo antinatural, que desafia as leis da ordem e da natureza. Então, por isso que esse pessoal cristão não gosta do Harry Potter, né?
Mas, Diego, por favor, comente você, que inclusive eu queria saber se tem alguma coisa no livro sobre isso, né? Então, no livro não tem, né? Mas eu não lembro onde eu li exatamente, né? E essa questão do ventilador também tem a ver com um elemento demoníaco que também existe no Exorcista, que a gente falou isso, que o demônio também ele tem um domínio dos ventos também. Ele pode incitar ventanias e tempestades. Então, com certeza tem esse elemento que o Igor falou, né? Porque ele tem uma cena realmente que o ventilador gira, começa a girar de um lado e depois volta a girar de outro. Eu acho que é lá no apartamento do Dr. Fowler, né? Começa a girar do nada, sem vento nenhum. Então eu acho que quando o Johnny Favorite ele sobe, né, a consciência do Harry Angel para assassinar as pessoas que estão ali no caminho dele, e aí o filme começa a vir simbólico, né? O filme ele tem essas cenas de pesadelo, né? Surreais. Então, eu acho que esse ventilador e esses ventos, né? Essa movimentação que é sobrenatural, exatamente, né? Como o Igor falou, também é uma coisa muito associada ao demônio, ao diabo, né? Tem esse elemento, tem essa frase, esse conceito do sopro divino, né? Então, é um sopro demoníaco, né? É o oposto disso, né? Isso, né? No livro, a gente descobre um pouco mais sobre o Johnny Favorite. O livro também, como filme, ele se passa linearmente, cronologicamente, com o Harry Angel fazendo a investigação. Então, o Johnny Favorite, quando é mencionado, ele realmente tem uma ligação, desde o início, desde jovem, com forças do inferno e com magia negra e com rituais satânicos, desde o início, né? Ele sempre foi muito interessado nisso. Sempre foi muito ambicioso. E de fato, a namorada dele ser a Margaret Krusemark, né? Como se fosse uma bruxa, uma mulher que vê o futuro, mas não evidente, né? Ele sempre se associou com pessoas assim. No livro tem esse background dele, com certeza. E o Johnny Favorite, no livro, fica super claro que ele era meio filha da puta também. Ele era bem escrotão, ele era meio demoníaco também. Então, meio que o Johnny Favorite no livro dá a entender, fica subentendido, que ele uma certa batalha contra o próprio Lúcifer. Sabe? Quem é mais esperto, quem é mais inteligente. Talvez o filme fica um pouco isso também, né? Tá tentando ludibriar o diabo, né? No filme também, né? Ele tá tentando passar a perna no diabo, né? E não por bondade, né? Porque realmente o Igor tava certo, né? Quando ele falou sobre essa, que é bem anos 80, né? Essa figura de Satã como uma figura de poder, e poder de autoridade e de grana, material, sabe? Econômico também. E aproveitando que você está falando do livro, né, e dessas coisas de simbologias e tal, do ventilador, a gente falou do ventilador, é repetido muitas vezes, né? Inclusive nessa cena que eu mencionei do ovo, né? Que o Louis Cyphre equipara um ovo à alma, né? A alma é um ovo e ele vai e come, né? A desculpa do Harry para não comer é que ele diz: eu tenho uma coisa com galinhas, né? E ao longo do filme é repetido, ele encontra frangos e foge, tem sempre algum elemento assim que a galinha representa algo negativo para ele, né? Ele tem um trauma, uma fobia. Inclusive tem uma hora assim que no filme não tem esse excesso de missas negras e orgias, né? Tem um flashzinho aqui ali e tal, e tem uma hora que tem uma dança lá uma coisa meio com inspiração voodoo, que a Lisa Bonet parece que sacrifica um frango, né? Que isso é bem comum nessas tradições assim, né? Então tem alguma coisa a ver com isso, né? Não sei se no livro menciona, não menciona. No livro, esse ritual que ela faz é igualzinho. Perfeito, assim mesmo. A diferença é que o relacionamento entre ela e o Harry Angel é muito mais profundo no livro, né? É um relacionamento apaixonado. Eles começam um relacionamento mesmo, de entrega um pro outro, assim, sabe? Bem trágico, né? Bem prevendo Old Boy depois, né? Porque realmente descobre-se que se ele é o Johnny Favorite, né? Ele é pai dela. Eita, incesto é coisa do capeta. E no livro eles realmente mandam ver pra caralho, vários dias. Eles têm uma relação profunda por um tempo, assim. Para aqueles ouvintes maiores de 18 anos, quando o Diego fala manda ver, ele tá falando de fase sexo. Só voltando à história da galinha, assim, então a gente tava querendo saber se no livro isso tem, assim, alguma, né, representação muito clara, assim, sabe, tipo, eles falam, assim, sabe, tipo, não gosto de galinha porque quando eu tinha 5 anos fui atacado por um frango na fazenda do meu pai, alguma coisa assim. Mas então, se não tem, eu vou arriscar aqui uma psicanálise selvagem sobre essa história da galinha, porque é uma coisa, assim, sabe, que perfaz o filme inteiro, assim, sabe, o Harry Angel, ele tem uma coisa com a galinha, assim, ele tem um medo, sabe, de galinhas. I have a thing with chickens, né, ele repete isso várias vezes, e de fato, assim, você vê que galinha é uma presença meio que perfaz o filme. Você tem várias galinhas lá naquelas granjas lá de Louisiana, sabe? Você tem o Louis Cyphre comendo um ovo, né? Você tem uma pata de frango que é deixada dentro de um banheiro como uma espécie de recado, assim, sabe? Tipo, olha, pro Toots, né? Para aquele cantor de blues, né? Aquele guitarrista de blues, você tá falando demais, né? Toots Sweet, né? Eu acho ótimo esse nome dele, Toots Sweet. Então o filme todo fica mostrando assim, tem frango é um negócio importante aqui pra gente, né? Isso é de
onde é que viria essa coisa do frango, né? Eu não sei, arriscando aqui dizer, assim, sabe, tipo, claro, assim, você tem 1000 interpretações, mas naquela cena em que aparece aquele ritual de, aqui eu vou dar uma de antropólogo chato, né, assim, aquele ritual de voodoo, não é voodoo, porque essa é a religião de matriz africana da forma como ela aparece no Haiti, especificamente. Voodoo é haitiano. Nos Estados Unidos você tem voodoo, que se escreve H-O-O-D-O-O. Então, voodoo, né? Voodoo, Então, assim, claro, são religiões relacionadas, mas não é a mesma coisa, obviamente. Esses filmes também não são representações, assim, muito fidedignas da realidade dessas. Elas são muito mal representadas no cinema, né? No terror em geral. Então, a gente já parte que não tem nada de verdadeiro ali, né? É um clichê, né? Então... Exatamente, eu acho que é importante salientar isso, assim, porque de forma geral, né, o que a gente vê no cinema é uma caricatura dessas religiões. Se bem que talvez eu defenda um pouco o Alan Parker aqui nesse sentido, mas já eu falo isso. No geral é bem caricata mesmo. Mas de qualquer forma, né, você vê então esse ritual, né, dessa religião de matriz africana, né, que é mostrado no filme, e ao final a culminância desse ritual, como ele é mostrado, né, no filme, é o sacrifício de uma galinha. A personagem Lisa Bonet, ela pega uma navalha de fazer barba, né, e ela corta o pescoço de uma galinha. E então, novamente, você tem aí a imagem do frango, né, aparecendo, né. O que me faz pensar, assim, sabe, talvez a versão do Harry venha daí, né, porque o frango, ele é um animal sacrificial, né, assim, ele é um animal que ele serve, o propósito do frango, no final das contas, é ele ser sacrificado, sabe, o frango, ele só tem utilidade na nossa cultura porque ele é comido, ele é sacrificado, mas ele é altamente expendable, sabe, tipo, é um animal que você encontra, eu não tô falando mal do frango, pelo amor de Deus, assim, se você tem uma galinha em casa de estimação, se você ama a sua galinha, continue amando, assim, não tô falando mal da galinha, mas para nossa cultura, assim, o frango, ele tem essa coisa, assim, de ser um animal que é altamente descartável, sabe, não tem frango à torto direito em qualquer lugar, e ele é usado em sacrifícios, né, pelo menos assim, nessa caricatura dos sacrifícios que a gente vê nos filmes. Então, você quer fazer um sacrifício de sangue, você mata uma galinha, você corta o pescoço de galinha. Esse é o temor dele, assim, porque ele é o animal sacrificial, né, assim, ele usou o Harry Angel, né, ele foi a vítima do Johnny Favorite, para que eles pudessem fazer um ritual. Aí nesse ritual, o que eles fazem? Eles arrancam o coração da pessoa, comem o coração e aí você toma a alma dela emprestada. Ou seja, o verdadeiro Harry Angel, ele foi a galinha do Johnny Favorite. E aí o que acontece é que o Johnny Favorite barra Harry Angel, né, assim, o Harry Angel, sem lembrar que ele é o Johnny Favorite, sempre que ele vê uma galinha, talvez ele tenha essa angústia, né? Justamente porque isso talvez remeta a ele isso. Sabe, tipo, eu já fui esse animal sacrificial, eu já fui sacrificado que nem uma galinha. Sem dúvida, é isso que eu ia falar, a gente descobriu aqui ao vivo, né, realmente, que tem esse conceito do bode expiatório, né, o Harry original era tipo um frango expiatório, né, ele só serviu para ser assassinado, então o verdadeiro Harry, ele foi morto como um frango numa missa dessas negras, ou numa cerimônia religiosa, não necessariamente negativa, né, é feita, né, por isso que ele tá no mesmo nível, né, e isso é sublinhado pelo diabo, né? Quando ele diz que o ovo representa as almas, né? Ele come assim, pois isso aqui é você, seu desgraçado. Ele tem olhando profundamente no olho dele, assim, mordendo, comendo. Você é um ovo, você é um frango para o matadouro. Esclarecendo, assim, um pouco mais esse ritual que eles fizeram, né? A Margaret, ela pega o Johnny Favorite no hospital, completamente desfigurado, enfaixado e com amnésia. E aí eles fazem um ritual de transferência de almas, né? Então a alma desse soldado chamado Harry Angel, que eles encontram lá na Times Square, ela é uma alma que ele é transportada para o corpo do Johnny Favorite. Como se o Johnny Favorite pudesse continuar vivo, mas com o Harry Angel pilotando, né? Então o Harry Angel tá lá atrás, assim, meio desfigurado com amnésia, mas no filme é a hora que ele renasce, né? Que ele ressurge. É por isso que ele enganaria o diabo, né? Que o Harry existe mesmo. Mas assim, o cara que a gente tá vendo, o Mickey Rourke, ele é o Johnny Favorite com a alma do Harry Angel. Isso. Ele não é o Harry Angel com a alma do Johnny Favorite. Mas ele tem a cara do Harry, ele não é porque ele encontra um monte de pessoas que conheceram o Favorite. Não, ele fez uma mudança. Eles pegam um cara parecido com ele, mas é o Johnny Favorite, completamente transfigurado. Tá certo. Então essa alma do Harry Angel vai pro corpo do Johnny Favorite e ele começa a viver como Harry Angel de uma maneira que o plano todo foi esse, né? De forma que o Lucifer perca ele de vista, né? Perca ele do radar. Então ele tá vivendo ocultamente, né? A alma do Favorite, ele só volta no final. Mas, como o diabo tem que receber o que lhe é devido, sabe? Esse plano de enganar o demônio, né, do Johnny Favorite fracassa. E aí a gente tem aquele final, né? Que o Diego falou, assim, porque o final típico do filme noir, né? Que o filme noir ele acaba em tragédia. Porque o filme noir, eu gosto muito de cinema noir também, né? E a gente tem que dizer que o cinema noir
noir, ele é muito moralista nesse sentido. Porque você mostra assim, uma pessoa que justamente ele se desvia do bom caminho, do caminho virtuoso, tentando se dar bem, né? Tentando algum tipo de vantagem na vida, tentando alcançar o sucesso, a fama, ou seja lá o que for, né? Ou a mulher dos sonhos, né? Porque geralmente o protagonista de filme noir normalmente é homem, né? E você vê as consequências terríveis disso no final. Então, assim, é claro que acaba em tragédia. Ou seja, no final dos contos, é como se o filme estivesse falando assim, olha, não tente sair do bom caminho, não, sabe? Não tente fazer pacto demoníaco, não, porque no final dos contos você vai se dar mal. E é isso, né? Eu acho que talvez essa seja a grande lição aí do Angel Heart, né? Assim, você não faça o pacto com o demônio. O que me faz pensar, assim, no sentido profundo, né, do pacto com o demônio, né? O pacto com o demônio é justamente isso, né? Assim, simbolicamente falando, né? Você tentar algum tipo de saída fácil para os descaminhos que a vida coloca na sua frente. Não que você tenha que sofrer, é questionável. Não que você tenha necessariamente que sofrer todas as agruras que a vida coloca na sua frente como um bom cristão. Não tô falando, também não estou advogando assim, sabe, tipo, essa exposição. Mas o pacto demoníaco geralmente ele tem essa função, assim, sabe, de mostrar que, olha, esse shortcut, esse atalho que você está querendo tomar para alcançar aquilo que é a vida bem vivida, né? Esse prazer, fama, muito dinheiro, sucesso, o que quer que você, a forma que você quiser que essa vida bem vivida se manifeste para você, esse atalho, ele só leva à tragédia, né? Só leva à antessala do inferno ou à cadeira elétrica, que é o fim do Johnny Favorite. Só queria falar uma última coisa para não esquecer, que é uma coisa que eu mais amo no filme, que eu adoro, que é essa associação, essa metáfora da porta antiga, né? Aquela porta antiquada do elevador se abrindo assim, e o elevador esperando por ele para descer pro inferno. Eu achei essa metáfora tão bonita, tão visualmente tão interessante, assim, sempre me arrepio quando eu vejo, assim, sabe, que o filme termina com a porta do elevador abrindo, assim, sabe, pra ele descer e acabou, se fudeu, meu irmão, filme no ar, sabe, você vai descer e vai pagar a sua dívida pro Lucifer, Louis Cypher. Eu acho fantástico essa imagem do transporte pro inferno, assim, tão bonito. É bonito o transporte pro inferno. Eu já tomei várias vezes. E, assim, é uma vista fantástica. Né? Você vê os corpos queimando no fundo, assim, sabe? Tipo, eu acho maravilhoso. Pois é, pessoal, então essa foi a nossa conversa sobre o Coração Satânico, né, um filmão que eu vi pela primeira vez e com certeza vou reassistir, super dica, recomendo muito, né, não precisa necessariamente ser fã de noir, eu acho que se você for ajuda, né. E antes de encerrar mesmo, assim, já anunciar o próximo filme, né, como sempre, bora recomendar para os nossos ouvintes, né, quais são as dicas que a gente tem para eles, assim, que tem alguma coisa a ver com o Coração Satânico ou alguma coisa lembrou vocês de um outro filme que vocês queiram recomendar. Podemos começar pelo Diego? Sim, eu vou recomendar um filme noir. Ele é considerado noir, né? Não sei se é unanimidade, né? Talvez ele esteja localizado numa transição, assim, né? No início. Mas tem muitos elementos de noir, e é um filme também com elementos de horror. Eu pensei, a minha indicação é nesse sentido, né? Um filme de horror, que tem elementos de horror, mas que é um filme noir, antigo, clássico, né? Dos anos 40, que é o Cat People, do Jacques Tourneur, que é um dos grandes diretores dessa época. Scorsese admira muito esse diretor. Scorsese ama esse filme, Cat People, Sangue de Pantera. Scorsese ama Cat People. É um filme que usa muito sombra, usa muito... O noir tem isso também, né? É uma característica de filme que surge do expressionismo alemão, né? Tanto é que os primeiros diretores de filme noir são todos europeus, né? Imigrantes nos Estados Unidos. Jacques Tourneur é um deles. E eles usam muito bem as sombras no filme, né? Usa muito bem as luzes e as sombras já nessa época. E o Cat People é um filme de sugestão. Não é um filme que tem pouquíssimas coisas explícitas, né? É um filme que sabe sugerir medo, sabe sugerir pânico, sabe sugerir terror, muito pouco. Então, quem for ver esse filme é um exercício para você ver, naquela época, com a tecnologia que tinha e com pouco orçamento, conseguiram fazer um filme altamente sugestivo e altamente eficiente. Gostei muito de ter assistido o filme, achei que datou muito pouco, né? A femme fatale é uma super femme fatale, europeia também, sabe? Uau, que femme fatale. A atriz e o personagem, a atuação dela, né? Hiper noir, fantástico. Então, o marido completamente na mão dela, se fode muito. E assim como o Coração Satânico tem um elemento sobrenatural também, né? Não há só de crime, assim, né? Deixa eu recomendar o meu, que o meu também é contemporâneo com o seu. O meu também é dos anos 40, né? É de 49. É um filme que aqui no Brasil chama O Enviado de Satanás. É um dos poucos filmes noir da época que realmente tem um elemento, assim, que toca nesse assunto, assim, meio do diabo, né? É um filme no qual Ray Milland, né? Que é aquele do The Lost Weekend, que é um ator muito bom.
Dragon, né? Que geralmente era mocinho, né? O protagonista e tal. Ele é o vilão do filme. Ele faz, né? Conhecido como Nick Bill, que é o diabo, né? E é uma trama também com um negócio assim, pacto meio faustiano, né? O protagonista é aquele Thomas Mitchell, que a gente falou anos atrás daquele filme do It's a Wonderful Life, né? Ele é aquele tio meio idiota que perde a grana do Landing Company. E, só que nesse filme ele é um político, assim, ele é DA, ele quer virar governador, ele acaba se juntando com essa figura misteriosa que vai ajudando ele crescendo no trabalho, né? E é o diabo. E é tão legal, tem todos esses elementos, né, de trama, de existencialista, esse elemento estético também puxado do expressionismo, de luz e sombra. Só que o finalzinho, né, por ser um filme dos anos 40, ele tem um finalzinho no qual, se na versão dos anos 80 o Lucifer se deu bem, né, no filme original tem uma certa moralzinha assim, só para o filme poder ser lançado, né? Senão seria muito subversivo demais se o diabo tivesse sucesso no final do filme, né? Então já ficam avisados que tem um finalzinho assim que, se fosse feito 20 anos depois, com certeza seria mais na vibe do Coração Satânico, né? Mas chama O Enviado de Satanás, alias Nick Bill, dirigido pelo John Farrell, inclusive. John Farrell, pai da Mia, né? Que a gente conhece do Bebê de Rosemary, né? Pô, então já tá tocando nesse assunto já nos anos 40 o pai dela, né? Filmes com o diabo, filha dele fariam que ela era a mãe do diabo. Igor, agora a sua dica final. A minha dica é de um filme que talvez as pessoas não achem um filme muito bom, não, mas eu gosto. Eu acho divertido de assistir esse filme. É um filme que já foi mencionado aqui no nosso canal. É um dos filmes favoritos da Lina, nossa ouvinte também. É O Nono Portal, do Roman Polanski, The Ninth Gate, né? Que é uma espécie de comédia de humor negro sobre um comprador de livros raros, que é interpretado pelo Johnny Depp, mas que é um cara muito vigarista e meio desagradável até, assim. Corso, o nome dele, né, no filme. E ele tá à procura de um livro, né, de magia, um livro antigo e obviamente muito raro, que teria supostamente sido escrito pelo próprio demônio. E ele tá voltando a esse tema, assim, do diabo como sendo, assim, a representação do poder, né, do poder mundano na Terra, né. Ele tá a serviço de um cara extremamente rico e excêntrico, né, que é o Frank Langella. Aí o filme segue numa série de desencontros, né, em mortes misteriosas, que aí o Corso, né, o personagem do Johnny Depp, ele fica, né, assim, justamente acusado, né, de uma série de crimes. E você tem uma femme fatale nesse filme também, que é a então esposa do Polanski, que eu acredito que talvez seja a esposa do Polanski. Eu não sei mais a vida dos diretores. Os diretores morrem, eu já não tenho mais notícia disso. A Emmanuelle Seigner, que faz o papel de uma bruxa no filme, e eu recomendo. É um filme mais... É até estranho falar isso. É um filme mais leve, né? Um filme que trata de satanismo, mas é um filme leve pra se assistir, né? Com a família toda no Natal, por que não? Um satanismozinho aqui light, né? Mas como todos os filmes do Polanski, né, tem aquela dubiedade, você não sabe se realmente há, né, a presença demoníaca no filme, ou se isso pode ser só coisa da cabeça do personagem de Johnny Depp. Eu gosto muito, assim, sabe, desse aspecto ambíguo e dúbio, né, que o Polanski coloca nas tramas dos filmes dele, dos melhores filmes dele, né, eu tenho que dizer. Então fica aí minha recomendação, Nono Portal. Só um comentário sobre Nono Portal. Eu achei, quando eu vi pela primeira vez e assisti até o fim, eu achei que ela era, na verdade, o demônio mesmo, o Satã. É uma bruxa, você tem razão. Muito bom, então essas foram nossas dicas para os ouvintes, né? Só para anunciar, né, que nosso último episódio da temporada Diabólica é um filme que tá bem em voga, assim, tá meio viralizado na internet, muita polêmica, muita conversa. Um filme que eu assisti já, eu achei muito legal, meio pesado, assim, no sentido de ser meio gore, assim, um filme meio... Não só nesse sentido de gore, mas no sentido, assim, meio... É um filme meio bem pessimista também, uma produção argentina, que não tem tradução oficial aqui no Brasil, né? Chama Quando Acecha la Maldad, que internacionalmente conhecido como When Evil Lurks, que literalmente na minha tradução, se fosse o responsável, eu traduziria como quando a maldade espreita, né? Quando espreita a maldade. Então esse vai ser o nosso último filme da temporada Diabólica, filme novinho, produção argentina, terrorzão, barra pesada massa, e que eu sei que o Igor assistiu, ele ficou passando meio mal, o Diego ainda vai assistir. Adorei passar mal com esse filme. Então é isso aí, fica pra daqui a 2 semanas a gente volta com ele, e depois vai ter uma temporada nova, vocês vão ter que ouvir o próximo episódio pra saber o que a gente qual vai ser o nosso novo destino. Acredito que vocês vão curtir, tá? Então é isso aí, bora dar tchau pros ouvintes. Grande Diego. Valeu, pessoal, adorei a conversa. Pra mim uma felicidade sempre falar sobre meus filmes favoritos. E tô com muito medo desse próximo filme argentino. Eu já tô assim tenso, morrendo de medo. Ai, meu Deus do céu. Tô me preparando já desde agora. Igor.
Gente, sempre um prazer conversar com vocês. Obrigado pela conversa, obrigado pelos insights que vocês trouxeram. Espero que os nossos ouvintes tenham aproveitado também. Espero que eles assistam Coração Satânico do Alan Parker. Espero que eles gostem. Se as pessoas que nos escutam já tiverem assistido Coração Satânico, espero que assistam novamente, gostem. E, por favor, nos enviem suas críticas, seus comentários, suas sugestões. A gente adora ler todos e ouvir vocês, saber o que vocês estão achando dos episódios, o que vocês estão achando dos filmes, quais filmes vocês querem que a gente fale depois no futuro. E é isso aí, gente. Muito obrigado e um grande abraço. É isso aí, pessoal. Falou, abração pra vocês. Tchau.